turma, tudo bem? Vamos estudar? Hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Na aula de hoje, iremos continuar trabalhando o sistema de numeração decimal. Só que hoje vamos focar no valor posicional, ok? Então, observe. Este é o quadro de valores. Coloquei aqui primeira classe, que é a primeira classe das unidades simples, certo? É assim que chamamos estas três ordens que está aparecendo aí na sua telinha. Na unidade simples, temos três ordens: primeira, segunda e terceira ordem. Na primeira ordem, ficam as unidades. Na segunda ordem, ficam as dezenas. E na terceira ordem, ficam as centenas. Observe que o nosso quadro não é da frente para trás. Observe que colocamos o número. Primeira ordem começa de trás para frente, certo? Das unidades, dezenas e centenas. Então, já estudamos isso aqui e sabemos, não é? O que é unidade, dezena e centena. Agora, vamos sair da classe das unidades simples, que é a primeira classe. Mas antes, eu quero que você observe como podemos decompor esses três números que já estudamos, certo? Observe, temos aqui a unidade, dezena e centena. Temos o número 698. Para decompor esse número é muito fácil. O último número, tá vendo? É a primeira ordem. Dezena, segunda ordem. E centena, aqui é o número 6, tá vendo? É a terceira ordem. Tá vendo? É a mesma coisa daquele quadro que eu mostrei na página anterior, tá vendo? O quadro de valor posicional. Então, temos que ter em mente aquele quadro para poder fazer as atividades propostas na hora da decomposição. Então, primeiro, iremos trabalhar com a unidade. O 8, tá vendo? Unidades é como se fosse o 8 multiplicado por 1, certo? Já está representando aqui a unidade. O 9 está na casinha da dezena. Observe, 9 dezenas é a mesma coisa que 9 vezes 10. Para fazermos essa multiplicação aqui, ó, é para entendermos quantas unidades tem na casinha da dezena. Pegamos o número e multiplicando por 10. Eu estou falando dezena, vamos multiplicar ele por 10 para descobrir quantas unidades tem. Neste caso, eu peguei o 9 e multipliquei por 10, que deu 90 unidades. Na centena, observe, aqui temos o número 6. 6 centenas. Para descobrir quantas unidades temos na centena, temos que multiplicar o número 6 por 100. Já está falando centena, é 100. Então, para descobrir quantas unidades temos nessa centena, multiplicamos o número por 100, que vai dar 600, ok? Observe que essa mesma ordem que está aqui é a ordem que estamos trabalhando no quadro de valor posicional. Esses três primeiros algarismos ocupam a primeira classe. Agora, já entendemos como funciona a primeira classe, ok? Com a unidade, dezena e centena. Observe que os números são colocados de trás para frente, as ordens, ó. Primeira, segunda e terceira ordem. Agora eu vou apresentar para vocês a segunda classe. A classe dos milhares, certo? Essa já não é mais a classe da unidade simples. Observe, temos aqui a primeira, segunda, terceira ordem. Iremos continuar, quarta, quinta e sexta ordem. Observe que em cada classe, aqui na primeira classe e na segunda classe, cada classe tem três ordens, ó, 1, 2, 3. Aqui também, ó, 1, 2, 3, certo? Então, na classe da unidade simples temos unidade, dezena e centena. E na classe de milhares, que é a segunda classe, observe aqui como é fácil.
Temos também a unidade, dezena e centena. A única diferença é que eu vou escrever embaixo, ó, de milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Tá vendo? Se você tiver dificuldade para descobrir em qual ordem fica ou em qual classe fica o número que você quer descobrir o valor posicional nas perguntinhas, você pode fazer esse quadro, né, em uma folha de papel para que você possa lembrar, caso você tenha dificuldade para memorizar as ordens e classes, tá bom? Mas vamos entender. Temos a primeira classe e a segunda classe. Na primeira classe temos 1, 2, 3 ordens. E na segunda classe também, 1, 2, 3 ordens. De trás para frente contamos as ordens. Por exemplo, qual o número que está na quarta ordem? Isso é o número 4, ok? Qual o número que está na segunda ordem? Observe, é o número 7, 7 dezenas, certo? Até aí tudo bem? Então vamos continuar. E representamos na primeira classe, como já conhecemos, unidade, dezena e centena. Na unidade, dezena e centena, agora vai ser unidade, dezena e centena de milhar. Observe que segue os mesmos nomes que está aqui, ó. Só que eu coloquei o de milhar, de milhar, de milhar embaixo, tá vendo? Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vamos entender agora fazendo a atividade? Vamos fazer essa decomposição aqui ainda. Vamos decompor esse número. Temos agora aqui 5.698. Observe, começamos da primeira ordem, ó, que é sempre a unidade. A primeira ordem começa sempre pela casinha das unidades. Temos 8 unidades aqui, ó, multiplicamos por 1, certo? Dezena, você vai multiplicar o número por quanto? 9 dezenas aqui, então para você saber qual é a unidade, você vai multiplicar por 10, tá vendo? Deu 90. Centena, já tá falando 100. Você pegou o número e multiplicou por 100, deu 600 unidades. Isso aqui é para você descobrir a unidade, certo? E agora, temos aqui o número 5, né? Que ele está na quarta ordem. Observe, primeira, segunda, terceira e quarta ordem, seguindo aquele quadro de valor posicional. Então, esse número 5 aqui, ele está representando 5 unidades de milhar. E ele tem que ser multiplicado por 1000, certo? Que representa unidade de milhar. Observe. Unidade, dezena, 10, centena, 100 e unidade de milhar, 1000. Então, dezena, para descobrir quantas unidades eu quero, eu tenho que multiplicar por 10. Centena, para descobrir quantas unidades eu quero, eu multiplico por 100. E unidade de milhar, para descobrir, eu vou multiplicar o número por 1000. 10, 100 e 1000. Vamos aumentar ainda mais. Observe aqui as letrinhas aqui em cima, ó, as representações. Essa mesma representação é aquele quadro de valor posicional que eu mostrei para você. A diferença aqui, ó, está representado com as letras maiúsculas, tá vendo? Não estou escrevendo o nome completo, aí só colocamos assim abreviado para que você possa entender. U de unidade, D de dezena e C de centena. Lembra? Aí vem de novo. Unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, ok? Por que não tem centena de milhar? Porque não tem outro número aqui na frente, tá vendo? O número que eu vou fazer agora é esse aqui, ó. 45.698, certo? Então, vamos representar ele da seguinte forma. Começando da primeira ordem, que é a unidade. 8 unidades é 8 vezes 1. Dezena, 9 dezenas, que eu multiplico por 10 para descobrir a unidade, que vai dar 90. Centena, eu tenho 6 centenas. Se eu quiser saber quantas unidades, eu multiplico 6 por 100. Unidade de milhar é 5 unidade de milhar. Mas se eu quero descobrir quantas unidades tem nessa unidade de milhar, eu multiplico por 1000. Unidade de milhar, unidade 1000. Lembra disso aí? E aqui, dezena de milhar, eu vou multiplicar 4 dezenas por 10.000. Olha só, que vai dar 40.000 unidades, ok? Então, observe. O quadro posicional é importante para que você possa entender essa sequência na hora de fazer essa decomposição, tá bom?
Lembrando U de unidade, D de dezena e C de centena. Essas 3 primeiras ordens fazem parte da primeira classe. E a unidade de milhar e dezena de milhar já faz parte da segunda classe, ok? Lembra do quadro de valor posicional? Então, turminha, beijinhos. Espero que vocês tenham entendido a explicação de hoje. Amanhã estarei aqui para dar continuidade a esse assunto. Até lá!